campus@unesc.net. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Unesc. 11:03. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, sua saúde em dia, com informações e dicas dos nossos professores, mestres e doutores e profissionais formados pela nossa Unesc. Check-up. Apresentação: Elisa Amorim. Um estudo produzido pela revista norte-americana Plastic Reconstructive identificou que o Brasil realiza 47.360 harmonizações faciais por ano. E esse é o tema do podcast Check-up de hoje. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, sua saúde em dia, com informações e dicas dos nossos professores, mestres e doutores e profissionais formados pela nossa Unesc. Check-up. Apresentação: Elisa Amorim. E para falar conosco sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor do curso de odonto da nossa Unesc, Dr. Fernando Antonini. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Check-up. Bom dia, Elisa. É um prazer estar falando com vocês sobre esse assunto tão divulgado, que está bombando na boca das pessoas aí. Fala pra gente um pouquinho como é que despertou o teu interesse em atuar na área da harmonização facial. Bom, a minha formação é da área cirúrgica, né, como especialista em cirurgia facial, e invariavelmente os pacientes que procuram cirurgia, muitos deles, né, e cada dia mais, na verdade, acabam procurando por estética. Então, o meu interesse acabou sendo despertado naquele paciente que fazia cirurgia para obter um ganho estético, mas depois ele precisava de algum retoque, ele precisava de alguma coisa, e aí eu fui investindo um pouquinho mais na questão não cirúrgica da harmonização orofacial. É gratificante trabalhar com isso e ver a autoestima das pessoas se elevando através do teu trabalho? É muito, né? Na verdade, a gente está entregando o que elas procuram, então a gente acaba até minha esposa brinca comigo de vez em quando que a gente faz isso, a gente cobra por isso, né? Que quando você coloca isso no longo prazo até não é um custo muito barato. E além disso, as pessoas ficam tão felizes que elas levam presentes depois no consultório. A minha esposa fica assim, pô, mas você cobra por isso e ainda ganha presente? Eu falei, ué, a gente está entregando a autoestima de volta para as pessoas, né? Então é algo que me deixa bastante feliz. Que bacana. Uma curiosidade, quem procura mais, homens ou mulheres? 90% mulher, né? Mulheres? 90%, apesar de que a harmonização facial em homens tem aumentado bastante. Acho que, primeiro que não existe gênero, não existe idade para isso, né? E eu acho que os homens estão ficando cada vez mais vaidosos também, mas tem muito que procura porque é a mulher que leva, entendeu? Então, a mulher faz a harmonização, gosta do resultado e fala assim, meu marido também precisa, vou levar ele. Né? E aí a gente acaba fazendo alguma coisa em homens também. Legal. E quando a gente fala de faixa etária, quem procura? É o pessoal mais ali dos 30, 40, melhor idade? Ou tem a galera da juventude que também está procurando? Não, tem de tudo. De tudo? Tem de tudo. Né? Tem desde a harmonização não cirúrgica, a harmonização injetável, vamos dizer assim, quanto a harmonização cirúrgica. Paciente de 18 para cima aí tem procurado bastante. Obviamente que depende muito do que eles procuram, né? Por exemplo, Botox. Botox é algo que quem procura mais é o pessoal de uma idade um pouco mais avançada, até porque as rugas já estão incomodando um pouco mais, né? A questão de preenchimento, por exemplo, do queixo. O pessoal mais jovem acaba procurando mais. Então, depende muito do procedimento, varia um pouco a idade. Fala pra gente um pouquinho dos procedimentos que a harmonização facial ela pode fazer. Bom, vamos lá. Então, a gente pode dividir a harmonização facial hoje em harmonização não cirúrgica. Certo. E isso seria basicamente os injetáveis. E os injetáveis a gente pode classificar como a toxina botulínica, né? Mais famoso aí é o Botox, que é uma marca. Né? Muita gente não sabe, mas eu quero fazer Botox. Botox é uma marca, é igual a Gillette. É uma marca de lâmina de barbear. Então, o Botox é uma marca. Então, o Botox, o preenchimento, e aí preenchimento em diversas áreas do rosto. Os bioestimuladores, que são produtos que estimulam a formação de colágeno para uma melhor qualidade de pele. Os fios faciais, que são normalmente fios de sustentação, que tendem a suspender de volta tecidos que tiveram queda com o tempo e com a gravidade. E aí algumas outras terapias alternativas, tem o tal do endolaser, tem muita gente hoje investindo em ozonioterapia, que também gera algum benefício. E, por outro lado, a harmonização cirúrgica, quando a gente começa já a trabalhar com cirurgias estéticas. Né? Aí as mais
famosas, mais comuns. O lifting facial, que a gente tem feito bastante. Né? Lifting cirúrgico, plástica de face mesmo. Plástica de pescoço. Lipoaspiração, principalmente lipoaspiração de papada. Bichectomia, a remoção daquela gordurinha da bochecha. Rinomodelação, que a gente chama, né? Alguma coisa de estética de nariz. E a gente tem agora entrado quase que de cabeça mesmo nas blefaroplastias, a cirurgia de pálpebra. Que bacana. A gente até tá com um boneco aqui que a nossa equipe trouxe do Laboratório de Anatomia da Unesp. Pode ficar bem à vontade, doutor, se quiser mostrar pra gente um pouquinho das curiosidades, pessoal que tá em casa acompanhando, saber dos procedimentos. Vamos começar falando um pouquinho de Botox? Pode mostrar pra gente um pouquinho das regiões, como é que acontece certo. a aplicação? Bom, vamos lá. Então, as principais rugas que o povo mais procura para tratar são as rugas da testa. Então, quando você eleva a sobrancelha, acaba esse músculo, né, da nossa fronte aqui da testa, chamado de músculo frontal, ele acaba contraindo, e na hora que ele contrai, ele acaba enrugando essa região, essa pele, e aí aparecem as rugas da pele. Então, nesse músculo aqui, a gente costuma aplicar bastante Botox, né? Talvez o mais comum, né? E também nesse músculo ao redor dos olhos, aqui chamado de músculo orbicular dos olhos, quando você contrai também para fazer algum movimento de fechamento, ele também gera ruga nessa região, que são os famosos pés de galinha, né? E aí a gente acaba injetando bastante Botox também nessa região para tratar essas rugas dos famosos pés de galinha. Algumas outras regiões são as rugas nesse músculo logo acima do nariz, chamado de músculo... Tem dois aqui, na verdade, né? Tem o músculo prócero e tem o músculo corrugador do supercílio, que são músculos que fazem aquela aparência de brabo, né? Quando você quer fazer uma cara braba, você aproxima a sobrancelha e aí gera uma ruga bem nessa região acima do nariz. Então a gente acaba aplicando Botox também nessa região. Existem alguns outros músculos também, mas esses são os mais comuns. Que bacana. Já com relação a preenchedores, que talvez seja o procedimento mais procurado hoje em dia, a gente acaba injetando eles mais profundamente do que os músculos, né? Então o que a gente quer com os preenchedores é volumizar a face, né? Às vezes fazer contorno, como se fosse um preenchimento de lábio, eu quero dar contorno, mas ao mesmo tempo eu quero ganhar volume. Então a gente acaba no lábio um pouquinho mais superficial, mas a gente tem feito muito nessa região das maçãs do rosto para ganhar a maçã do rosto, né? Para volumizar, né? A mulherada acaba fazendo isso com maquiagem, né? Quando eles passam aqueles iluminadores aqui no malar, na maçã do rosto, justamente é para que a luz bata nessa região e acabe realçando mais isso. Então, quando a gente coloca preenchimento nisso, a gente está fazendo um iluminador permanente, porque a luz vai bater, vai deixar sombras em outras regiões e vai iluminar mais aquilo que a mulher quer que fique mais iluminado no rosto, que é a maçã do rosto. Então, a gente acaba preenchendo isso para ganhar volume. Então, a gente acaba colocando um pouco mais profundo do que na musculatura em si. O boneco aqui não mostra, mas a gente usa bioestimuladores para melhorar a qualidade de pele e formação de colágeno. Então a gente injeta subcutâneo mesmo, embaixo da pele, né? Todos esses procedimentos são feitos com anestesia local, dor praticamente zero, o paciente não sente. Inclusive tem produtos que já vêm com anestésico, então gera menos dor ainda. E é exatamente isso que elas procuram, né? Elas querem isso, elas estão dispostas a pagar por isso, né? E gera total benefício e um resultado imediato, praticamente. Por isso que eu acho que bombou, assim, né? Por que a harmonização está tão na moda, né? Na minha opinião? É um procedimento que, número 1, gera um benefício. Né? Gera um benefício estético considerável. Número 2, é minimamente invasivo. Não tem corte, não tem ponto, não tem nada disso, né? 3, é relativamente barato para uma primeira aplicação. No longo prazo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, no longo prazo até, talvez, ao longo dos anos, né, pode ser que pese um pouquinho mais, mas para uma primeira aplicação é relativamente barato. É fácil de fazer, né? Inclusive tem pacientes que vêm para consulta, não só comigo, mas com vários profissionais, vem para consulta para fazer uma avaliação e já sai preenchido, botocado, vamos dizer assim. Entende? Então é relativamente fácil e
o resultado é imediato. Então, isso, querendo ou não, recuperação zero, né? A pessoa sai dali e vai trabalhar. Então, isso acaba... Uma vez feito o procedimento, claro que são diferentes procedimentos, cada caso é um caso, mas eu te pergunto a questão de tempo de manutenção. Quanto tempo a pessoa precisa voltar? Pode trazer alguns exemplos pra gente? Posso. Bom, vamos lá. Primeiro, Botox. Essa talvez seja a pergunta mais frequente, né? Quanto tempo vai durar o meu Botox? Primeiro, depende muito de quanto você costuma ativar esse músculo. Quanto mais você ativar, menos o Botox dura. Por exemplo, um Botox na região dos olhos, um paciente que trabalha no sol, que está toda hora contraindo o olho para a luz do sol não incomodar. Esse Botox vai durar menos do que num paciente que trabalha, por exemplo, aqui no estúdio, né? Então, o Botox tende a durar de 4 a 6 meses. E uma informação importante que a maioria das pessoas não fala é que, assim, quanto mais você faz, menos produto você precisa fazer para repor aquele mesmo efeito. Então, talvez eu vou fazer um Botox a primeira vez, ele vai durar lá 4 ou 6 meses. Eu coloquei X quantidade de Botox. Na segunda vez, eu coloquei a mesma X quantidade. Na terceira vez, eu já preciso de menos produto. Na quarta vez, eu já preciso de menos produto. Na quinta vez, menos ainda. Fernando, vai chegar uma hora que eu não vou precisar? Não. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar menos e num maior espaço de tempo, tá? Então, o Botox de 4 a 6 meses. Preenchedor, existem alguns tipos de preenchedores e algumas marcas diferentes, obviamente. Tem preenchedor que dura de 8 a 10 meses, tem preenchedor que dura de 14 a 16 meses. Depende muito da consistência, né? E a consistência vai depender do local que você quer preencher. Mas, em média, aí vai 1 ano. Então, a pessoa preenche lábio, malar, queixo, ângulo de mandíbula, enfim. 1 ano, ela já vai pensar em repor esse produto. Então, do ponto de vista comercial, também é muito bom, porque é um paciente recorrente. Basicamente, é um Netflix. Tem que fazer todo mês. Não todo mês, né? Mas todo ano, vamos dizer assim. Então, comercialmente é muito bom também. Doutor, e quando é questão de cirurgia, como é que acontece quando a pessoa chega no consultório para ti e fala, olha, quero mudar? Quais são os primeiros passos? Bom, como em qualquer procedimento da área médica, o primeiro passo é um diagnóstico. A gente vai fazer um bom diagnóstico. Primeiro, obviamente, aceitar a queixa do paciente e, a partir disso, fazer um diagnóstico. Talvez esse seja o meu maior receio com a harmonização. Erro de diagnóstico. Muita gente querendo, não só paciente, mas às vezes o próprio profissional, preencher uma deformidade que é muito grande. Não vai conseguir fazer isso com procedimento de preenchimento. Tem que fazer uma cirurgia, né? Falando da cirurgia em si, fazer o diagnóstico correto, por exemplo, o paciente ele tem uma flacidez de pele. Se ele tem a flacidez de pele, essa pele ela tem que ser ressuspendida. Ela não pode ser, por exemplo, lipada, fazer uma lipoaspiração. É diferente um acúmulo de gordura, onde uma lipoaspiração vai fazer sentido, quando o paciente tem um excesso de pele ou uma flacidez de pele, onde a lipoaspiração não faz sentido nenhum. Então, primeiro de tudo, um diagnóstico. Feito o diagnóstico, vamos planejar o que a gente vai fazer aqui. Fazer um planejamento para o paciente. E a partir depois do diagnóstico e planejamento, vem a execução. Então, daquelas cirurgias que eu comentei anteriormente, talvez a mais difundida hoje, por ter menos risco e ser mais barato, é a lipoaspiração. A lipoaspiração da papada. Isso muita gente tem feito. Os resultados têm ficado cada vez mais sensacionais. E isso é algo que nos agrada muito, porque até 5, 6 anos atrás era feito só pelo cirurgião plástico, né? E agora realmente caiu no colo da odontologia. Eu acho que os dentistas realmente têm total condição e total conhecimento para fazer qualquer cirurgia facial. E a lipoaspiração talvez seja a cirurgia de entrada, vamos dizer assim, né? Mas basicamente é isso. Diagnóstico, planejamento, execução. Dentro da execução, se você fez o diagnóstico correto, a execução vai ser perfeita. E aí o paciente vai ter um benefício, ele vai gostar, ele vai indicar, ele vai procurar mais uma outra ou outras cirurgias e assim a recorrência vai acontecendo. Tem alguma contraindicação? A pessoa teve recentemente o câncer, se tratou, ela pode fazer? Dependendo do procedimento, falando da cirurgia em si, por exemplo, uma pele
de baixa qualidade, ela não está indicada para ser feito um procedimento de ressuspensão ou ressecção de pele, né? Eu não posso operar uma face com uma pele de qualidade ruim, por exemplo. Então, eu preciso... Não que seja uma contraindicação absoluta, mas talvez uma contraindicação relativa. Eu preciso melhorar essa qualidade de pele primeiro, para depois eu poder operar, né? Contraindicações sistêmicas, o paciente que não pode fazer um procedimento cirúrgico é uma contraindicação, né? O paciente que tem algum problema de coagulação, né? Algum problema cardiológico, apesar de que a maioria desses procedimentos cirúrgicos, procedimentos injetáveis, todos. Procedimento cirúrgico, a maioria em consultório. A gente faz em consultório odontológico. Uma cirurgia um pouco mais invasiva, uma plástica de pescoço um pouco mais profunda, ou um lifting facial, aí eu costumo realizar em hospital. Mas a maioria é em consultório. Então, de contraindicações, seriam contraindicações inerentes ao paciente, do ponto de vista sistêmico. Uma cardiopatia, um problema, por exemplo, de coagulação, alguma coisa assim acaba contraindicando. De resto... Quando você fala que o paciente em seguida já pode ir trabalhar, te pergunto, tem que ter cuidado necessário antes e depois de passar do procedimento? Completamente, igual uma cirurgia convencional de implante dentário. O paciente ele tem que cuidar, alimentação não muito, mas é mais cuidado com o sol, né? Querendo ou não, vai ter sutura, ponto na face, ele precisa se cuidar e fazer o repouso necessário. Quando a gente trabalha com cirurgia, um pouco mais. Quando a gente trabalha com harmonização injetável, menos. A não ser que eu fiz um procedimento que a gente faz com uma cânula, né? Não é com agulha. A gente coloca uma cânula embaixo da pele, injeta um produto. Às vezes, pode pegar um vasinho, extravasar um pouquinho de sangue, ficar um pouquinho roxinho. Esse roxinho, se pegar sol, vai manchar a pele. Então, tem que tomar cuidado. Tem que passar protetor solar, né? A gente indica colocar gelo, a gente indica fazer repouso. Então, de procedimentos não cirúrgicos, se ele quiser sair dali e trabalhar, tranquilo. De cirurgia, aí eu acho que vale a pena fazer pelo menos uns 2 dias de repouso em casa, e a partir dali ele pode trabalhar. Com a restrição de pegar peso, academia, exercício físico. Aí eu sugiro 7 dias. Perfeito. Tem risco de algum efeito colateral? Não. O efeito colateral que a gente chama, ou o efeito... talvez que vai gerar alguma complicação, seria 2 coisas. Um procedimento mal realizado, que não deu o resultado esperado, né? Eu esperava preencher aqui e isso acabou, eu não usei o produto adequado, eu não fiz a técnica correta e que era para gerar um efeito esteticamente positivo, gerou um dano estético, isso é o efeito colateral, né? Então tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Mas o principal, acho que a gente tem que alinhar as expectativas do paciente. Tem paciente que chega querendo milagre, e milagre a gente não faz. A gente realça a beleza do paciente. A harmonização facial ela é feita para realçar a harmonia facial, obter a harmonia facial, mas a gente não faz milagre. O que a gente faz é tornar um perfil facial indesejado num perfil facial aceitável, mas não numa face perfeita. Jamais. Então, assim, tem que alinhar a expectativa do paciente. Perfeito. E a caso, doutor, da pessoa chegar às vezes com uma foto, eu quero ficar igual essa atriz aqui? Acontece muito? É o que mais acontece, na verdade, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla. A gente tem que alinhar a expectativa do paciente. Eu não posso prometer que eu vou conseguir te deixar igual a... Chega muito, assim, Angelina Jolie, Kim Kardashian, e aí, Anitta. Porque tem muita gente que fez e realmente ficou desse jeito. Mas, primeiro, o perfil facial já ajudava para isso. E segundo, fizeram múltiplos procedimentos. Então, não é num preenchimento, ou numa aplicação de Botox, ou até mesmo numa cirurgia, que eu vou obter esse mesmo resultado. A minha consulta, eu costumo... Como a gente faz muito disso, chegou uma loira de olho azul de 1,80 m no meu consultório. E ela tem o queixinho para trás e ela quer preencher o queixo. Eu vou pegar uma paciente muito similar a ela, uma loira de olho azul, se eu não tiver de 1,80, vai ser de 1,79. Eu vou falar, olha, que também tinha a mesma queixa. Eu vou falar, olha, essa paciente veio aqui, ela é parecida com você, ela tinha a mesma queixa. Eu fiz o procedimento, seja injetável ou cirúrgico, e ela ficou assim. É isso que você quer?
É isso que eu quero. Então, isso eu consigo te entregar. Não, Fernando, não é isso que eu quero. Eu quero ficar igual a... sei lá quem. A fulana lá, a atriz. A Virgínia do Instagram. Não, eu não consigo. Isso eu não consigo te entregar. Ah, então eu vou em quem consegue. Tá bom. Mas entenda que essa é uma limitação que não é uma limitação minha. Não sou eu que não consigo. É que o teu perfil facial não é igual ao perfil facial da fulana. Não é. Então eu não consigo mudar isso. Perfeito. A não ser que você faça múltiplos procedimentos. E com múltiplos procedimentos existem múltiplos riscos. Então essa é a questão. Falou e disse. Deixa eu mandar um abraço para nossa audiência, pessoal que tá ligadinho com a gente. A Tami Serafim Dias tá ligadinho conosco. O Rian Eloir também ligadinho com a gente, interagindo conosco aqui. A Mari Nets também tá ligada conosco. A Sofia Carola ligadinha com a gente. Tita Beloli também ligado conosco. O pessoal da biblioteca da nossa Unesc. Um abraço pra Laura. Um abraço pra Elis também, ligadinhas com a gente nessa manhã especial. Tem muitos mitos e verdades sobre a harmonização facial? Tem bastante... Às vezes eu nem acabo, Elis, nem chamando assim de mitos e verdades, né? Acabo exatamente batendo nessa tecla da expectativa. Eu acho que esse é o principal, né? O paciente, primeiro, que hoje tem muita informação. Ele consegue buscar a informação do que realmente é real, do que realmente é verdade e o que realmente é mito. Então, eu particularmente não acabo focando muito nisso. Olha, isso aqui é verdade, isso aqui é um mito, isso aqui é verdade, isso aqui é um mito. O que eu gosto de fazer mesmo é alinhar expectativa. Isso eu consigo te entregar. Isso aqui eu não consigo te entregar com este procedimento. Talvez com este eu chegue mais perto. Você quer tentar esse aqui, então? Então, eu acabo meio que tendo um leque de procedimentos na minha mão, eu acabo indicando aquele que eu acho que mais vai se adequar à queixa dele e à expectativa dele. Mas mitos e verdades eu deixo a internet responder para mim. Doutor, e talvez uma curiosidade que quem nunca fez quer saber. A harmonização facial causa dor? Não. Não, a gente faz, como eu falei, a gente faz tudo em consultório, com anestesia local, às vezes uma anestesia com menos quantidade de anestésico e muito menos, entre aspas, dolorida do que uma anestesia de dentista para anestesiar um dente. Com menos produto anestésico e com aquela picadinha que o paciente sente na gengiva quando vai fazer anestesia de dentista, como a gente faz na pele, nem é tão sensível como é na gengiva. Então, é praticamente dor zero. Dor zero. Eu acho que isso chama bastante atenção também, porque tem bastante paciente que tem medo de fazer, né? E quando olha o que a gente fez, e o paciente, um amigo, a irmã, a mãe, o namorado, enfim, fez e não sentiu nada, o paciente acaba procurando para fazer. Professor Dr. Fernando Antonini, professor do curso de odonto da nossa Unesc, especialista na área de harmonização facial. Professor, para fechar, por que as pessoas devem fazer harmonização facial? Porque vai gerar um maior benefício em autoestima que eu consigo entregar para uma pessoa. Falou e disse. Professor, muito obrigada pela participação conosco aqui no nosso podcast. Um prazer ter você com a gente para trazer esclarecimentos, dicas e orientações para a nossa audiência. O prazer é meu. A gente fica inteiramente à disposição. Quando a gente puder ajudar alguma coisa com o pessoal da rádio, com o pessoal do YouTube, com a população em geral, né, em poder contribuir com essas informações. Não só eu, como o curso de odontologia inteiro, está inteiramente à disposição de vocês. Tá certo, então. Conversamos com o professor do curso de odonto da nossa Unesc, Dr. Fernando Antonini. Assunto em pauta no check-up hoje foi harmonização facial. Amanhã a gente fala de saúde mental com o pessoal do Acolher Unesc. Professor Zonei participa conosco amanhã do episódio do podcast Check-up. Grande abraço e até a próxima edição. Você ouviu Check-up. Fique agora com o Acordes Unesc. Não saia da Rádio Unesc. O Unesc Carreiras aproxima você, estudante, do mercado de trabalho. Aqui você encontra oportunidades de estágio, empregos, programas de trainee, gestão de carreiras e ainda tem oportunidade de se relacionar com empresas parceiras da nossa universidade. Nosso programa também oferece